Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E nós estamos aqui hoje, uma sexta-feira, hoje está chuvoso aqui, uma chuvinha bem fininha, né? Começou por volta mais ou menos de meio-dia, né? Uma chuvinha bem fininha, tem hora que para, tem hora que começa de novo, mas está uma sexta-feira muito agradável aqui em São Gonçalo, né? Rio de Janeiro. Estivemos aí pela madrugada aí, choveu bastante, né? Choveu bem, né? E estamos aqui. E o nosso propósito é exatamente lermos a palavra do Senhor. Como eu sempre digo, nós estamos adquirindo conhecimento da palavra do Senhor. Muitas das vezes a gente ouve uma história da Bíblia e não acompanha. E é tão bom quando a gente procura a cada dia, a cada momento, né, a gente compreender e ver qual foi aquelas situações todas, né, que os nossos irmãos no passado enfrentaram, e isso traz para nós muito mais confiança na pessoa do Senhor nosso Deus. Isso é maravilhoso. E eu falo que é gratificante você saber da palavra de Deus. É maravilhoso você muitas das vezes puxar um assunto, conversar, falar, e a palavra do Senhor está presente nos teus assuntos dia a dia. E hoje nós estaremos lendo segundo livro de Samuel 6. Nós estaremos lendo um total de 23 versículos. E como eu disse, estaremos adquirindo conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então vamos agora à leitura neste momento. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Vamos à leitura. Estaremos falando hoje a respeito de um tópico só, que é Davi traz a arca para Jerusalém. Então vamos à leitura. Segundo livro de Samuel 6 e versículo 1. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Verso 2. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Verso 3. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uza e Aió, filho de Abinadab, guiava o carro novo. Verso 4. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aió ia adiante da arca. Verso 5. E Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas, com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com cimbalo. Verso 6. E chegando à eira de Nacon, estendeu
estendeu Uza a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Verso 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali, por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Verso 8. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uza, e chamou aquele lugar Pérez Uza até ao dia de hoje. Verso 9. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Verso 10. E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Verso 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Verso 12. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Verso 13. E sucedeu que, quando os levaram à arca do Senhor, tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevado. Verso 14. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Vamos para o versículo 15. E assim subindo, levava Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. Verso 16. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Verso 17. Introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocausto e ofertas pacíficas perante o Senhor. Verso 18. E acabando Davi de oferecer o holocausto de ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Verso 19. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, e cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo
cada um para a sua casa. Verso 20. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Estava furiosa ela. Verso 21. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Verso 22. E ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. Verso 23 e final. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Então foi aí. Mas esta passagem que a gente fala, né, muitas das vezes a respeito desta arca, que não era todo mundo, né, que poderiam tocar nessa arca, não, de maneira nenhuma, tinha que ter o seu preparo, vamos dizer assim, espiritual. Você vê que quando usa, né, ele toca na arca sem intenção, né? Sem intenção, porque, como o texto coloca, os gados, né, estavam caminhando e a arca estava pendendo, né? Estava pendendo para um lado. E o texto coloca para nós que usa, ele vai e coloca a mão na arca de Deus para poder segurar aquela arca. E o que acontece? Ele morreu ali instantaneamente junto à arca de Deus. Eu vejo, irmãos, que quando se trata das coisas do Senhor nosso Pai, é algo muito sério. Eu estive na quarta-feira, a gente comentando lá na igreja, e a gente comentando na igreja, eu falei de uma responsabilidade que a gente tem, que é pregar a palavra, que a gente fala com os irmãos, né? Irmãos, vem pregar, irmãos, né? Convida os irmãos para ter oportunidade. Tem pessoas dentro da igreja que balançam o dedinho, não quero oportunidade não, vem cantar, não, tá bom. A gente vê hoje muitas pessoas fugindo desta responsabilidade que é pregar a palavra do Senhor. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, como eu falei na igreja, o dia que o pregador ele não ficar com aquele friozinho na barriga antes de subir ao altar, tem alguma coisa errada. Eu dei um exemplo meu, quando eu cheguei e falei com os irmãos, vocês pensam que eu subo aqui no altar porque eu já sei o caminho e a Bíblia já está nas minhas mãos? Eu falei, não, antes de eu subir aqui, eu oro lá dentro do meu escritóriozinho lá, ó. Eu me coloco nas mãos do Senhor e peço do Senhor sabedoria. Porque nós nunca podemos achar
Nós nunca podemos pensar, ah não, tá tranquilo, a hora que me colocar para pregar eu vou lá e prego. Não, é uma responsabilidade. E eu coloco para vocês aqui essa forma de usa, né? Essa pessoa que tocou na arca de Deus, sem estar revestido ali, sem estar com as condições para tocar na arca de Deus. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que pode falar do Evangelho do Senhor, aproveita. É como eu falei, santifica-se a sua vida cada vez mais, para que quando a oportunidade chegar diante de você, não você, mas o Espírito Santo de Deus venha falar através de você em nome do Senhor Jesus. Nós estamos falando aqui de uma arca. Você observa que o texto, ele vai dizer para nós que enquanto a arca, né, estava na casa de... Deixa eu ler aqui o nome, senão eu vou esquecer. É Obed... Deixa eu ver aqui. Obed-Edom, né? Enquanto a arca estava na casa dele, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com a família dele, com os familiares dele? E só no período de 3 meses, o Senhor abençoou a Obed-Edom e toda a sua casa por causa da arca de Deus que estava ali presente. Foi quando depois Davi, ele pega aquela arca para levar, né, para tirar ali da casa de Obed-Edom, e foi quando Davi se alegrou, quando Davi ficou alegre, porque ele vai levar ali na cidade de Davi aquela arca do Senhor. Foi quando Mical ficou com ciúmezinho, né? Vendo Davi salteando, adorando, louvando, pulando, a alegria de Davi era contagiante para tal situação. E Mical rapidamente bateu aquela ciumeira, né? Porque o rei estava muito à vontade diante das demais servas. Mas o texto vai finalizar para nós dizendo: perante o Senhor me tenho alegrado. Então que cada um de nós, irmãos, quando nós estivermos na presença do Senhor, nós não venhamos ficar emburrado, nós não venhamos ficar de cara fechada, ou muitas das vezes não fazer nada dentro da casa do Senhor, mas que nós venhamos se alegrar na presença do Senhor nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero agora ler um versículo, ou melhor, quero agora orar em teu favor, lembrando que capítulo 7 vai ser segunda-feira, nós estaremos aqui. Eu quero desejar a todos vocês aí um final de semana abençoado, né? Que o Senhor possa derramar bênçãos e vitórias sobre a tua vida. Agora já parou um pouquinho, o sol quer sair, mas hoje está complicado para o sol sair aqui porque a nuvem não está deixando, né? A chuva deu uma estiada. Mas eu quero agora orar em teu favor, em favor do teu lar, da tua família, que você tenha um ótimo final de semana abençoado por Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na tua presença em oração, Pai, pedindo, meu Deus, a tua graça, a tua bênção, a tua resposta, Pai, em favor de cada irmão, cada irmã, cada lar, cada família. Coloca, Senhor, as tuas mãos poderosas sobre as nossas vidas. Senhor, eu peço a Ti, Pai, abra, Senhor, o nosso entendimento, o entendimento de cada irmão, cada irmã, cada um de nós, Pai, que nós venhamos ter responsabilidade com a Tua palavra. Ó Deus de poder, realiza, Senhor, a Tua graça, o Teu milagre sobre a nossa vida, é o que eu te peço, eu te agradeço. Amém.
Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Uma ótima sexta-feira, uma ótima tarde, uma ótima noite. Que o Senhor venha abençoar grandemente a vida de todos vocês e, permitindo o Senhor nosso Deus, segunda-feira nós estaremos aqui para mais uma live no canal Tempo Zio. Amém? Então Deus abençoe. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Fique na paz do Senhor e até segunda-feira, permitindo o Senhor nosso Deus. Deus abençoe.